Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Por gentileza, 1 aos Coríntios, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Há um escritor antigo, da Grécia Antiga, do 6º século a.C., chamado Esopo, que ele é o criador de muitas das fábulas que a gente conhece hoje, se tornaram populares, né? Uma dessas fábulas conta a história de um leão que havia acabado de fazer o seu jantar ali, devorado sua presa, só que um dos ossos ficou preso nos seus dentes ali, né? E aquilo atrapalhava, começou a inflamar a gengiva do leão, atrapalhava, causava incômodo, ele ficava inquieto, atrapalhava inclusive a próxima caça dele. Até que ele pediu ajuda a uma gazela que se aproximava. E a gazela chegou perto e disse: mas se eu colocar minha cabeça aí e puxar esse osso, o senhor não vai me devorar não? O leão: não, claro que não, pode confiar, por favor, faça esse favor aí para mim. E aí a gazela vai, né, confia no leão, na promessa do leão, coloca a cabeça dentro da boca do leão, puxa o osso, e acontece o quê? O leão fecha a boca no pescoço da gazela. E a gazela reclamando: mas o senhor prometeu que não ia fazer isso. Eu lhe ajudei. O leão: pois é, você fez um grande favor para mim, e eu farei um grande favor para você. Eu vou devorar você bem rápido, você não vai nem perceber. Essa é uma das histórias que demonstra o senso de ingratidão que é natural, que está no instinto da natureza, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas fomos corrompidos por esse instinto, por essa natureza pecaminosa que nos torna pessoas ingratas. Sobre gratidão, é o que Paulo faz logo no início dessa epístola, escrevendo a essa igreja que parecia, pelo relato posterior, um tanto quanto ingrata pelo evangelho que eles haviam recebido. Mas Paulo começa cumprimentando essa igreja, falando em gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos dos coríntios, né? E aí no versículo 4, ele fala exatamente sobre gratidão, com essa expressão que você percebe aí: sempre dou graças a meu Deus. E por que Paulo estava dando graças a Deus? Dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração para que Deus permaneça falando conosco na sua palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui cultuando ao Senhor, pelo privilégio de ouvir-te através das canções, das orações que já foram feitas, da leitura da tua palavra e agora na ministração do teu evangelho ao nosso coração, que será feita através do teu Espírito, ó Pai, na boca do teu servo, apesar do teu servo. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui para ouvir a tua voz, que sejamos conduzidos e transformados por ela, por amor do teu nome, nós oramos. Amém e amém. Se você parasse só aqui, nesses versículos iniciais, você diria: rapaz, que igreja abençoada. Paulo está dando graças a Deus a respeito do propósito da graça que esses irmãos haviam recebido. Paulo está agradecendo a Deus porque, como disse o verso 5, em tudo esses irmãos foram o quê? Enriquecidos em quem? Em Cristo. Em toda a palavra, em todo o conhecimento. Olha o versículo 6. Eu agradeço a Deus também por causa do vosso testemunho de Cristo, que tem sido o quê? Confirmado em vocês, de maneira que não falta a vocês nenhum dom, né? E vocês estão aí aguardando, na expectativa
da manifestação final, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vos confirmará até o fim, porque, como diz o verso 9, fiel é Deus, e foi Deus mesmo que chamou vocês através do seu Filho. Se você começasse a ler essa carta sem saber do que viria adiante, você diria, rapaz, essa igreja aqui está pronta para ir para o céu. Está, de fato, vivendo a irrepreensibilidade daqueles que são filhos de Deus. Mas quando você começa a ler os capítulos posteriores, por exemplo, os capítulos 2 e 3, você vai descobrir que essa igreja vivia um embate entre seguidores de Paulo, seguidores de Pedro, seguidores de Apolo, e aqueles que se consideravam mais espirituais, né, diziam assim, olha, eu não sou nem de Paulo, não sou de Apolo, não dependo de igreja, eu sou só de Cristo, eu sou crente em mim mesmo. Havia ali disputas de egos. Se a gente caminhar pelo menos até o capítulo 5, a gente já começa a ficar, rapaz, será que Paulo está agradecendo a Deus por esses irmãos? Porque no capítulo 5 há ali uma revelação bombástica de uma grande imoralidade, a ponto do filho possuir a mulher do seu próprio pai. E todo mundo sabia e ninguém fazia nada. O conselho sabia, o pastor sabia, os irmãos sabiam, ninguém confrontava. Aquele irmão permanecia ali tomando a ceia com as mãos para cima, adorando ao Senhor juntos, e nada acontecia. Se você caminhar para o capítulo 6, você vai perceber que havia briga entre os irmãos, inclusive brigas judiciais. Se você caminhar para o capítulo 7, você verá que havia ali uma dúvida sobre casamento, sobre alguém que se convertia depois de casado e o cônjuge ainda não era crente, se ele tinha o direito de abandonar, para que se tornasse crente de forma livre, podendo cultuar a Deus, abandonando os seus laços matrimoniais. Os capítulos 8 até o capítulo 9, parte do 10, nos revelam uma igreja que ainda era imatura e acusando uns aos outros de comerem comida sacrificada a ídolos. E Paulo fala, olha, vocês precisam não apenas olhar o bem próprio, mas se preocuparem com o bem do outro. Há pessoas que são aqui imaturas na fé, de modo que a gente não deve provocar escândalo. A gente caminha até o capítulo 11 e vai até o capítulo 14, Paulo preocupado com o culto. É no capítulo 11 que Paulo fala, vocês se reúnem para a festa do amor, mas não há amor evidenciado na forma como vocês celebram a Deus, porque até no momento da ceia, que é o ápice dessa festa do amor, as pessoas comem mais do que as outras, de modo que aquelas que chegam depois, não lhes sobra nada para participar da ceia do Senhor. Não há comunhão entre vocês, existe egoísmo, existe priorização de pessoas em detrimento de outras. E a gente chega até o capítulo 14, Paulo falando sobre essa abundância de dons e falam, vocês não usam o dom para benefício mútuo, para edificação uns dos outros, vocês usam para benefício próprio, para autoengrandecimento, para o envaidecimento do coração de vocês. Vocês se consideram melhores uns dos outros ou do que os outros por causa dos dons, digamos assim, mais expressivos, em detrimento dos dons de edificação mútua. Paulo chega a ponto de escrever o capítulo 15 dessa carta, dizendo, a que ponto vocês chegaram? Vocês estão duvidando da ressurreição de Cristo. Vocês estão vivendo como se comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Como se não houvesse amanhã. Carpe diem, hakuna matata, aproveita o dia, porque amanhã não haverá mais. Pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E quando chega no capítulo 16, no final dessa carta, Paulo está falando sobre contribuição. Os irmãos converteram-se no coração, mas o bolso continuava ímpio. Eles viviam para si mesmos, para enriquecimento próprio, sem cuidado com o mais necessitado, sem contribuir com as missões, sem sustentar o trabalho missionário. E Paulo teve que argumentar até sobre isso. Responda-me você agora. O que é que tem a ver a introdução dessa carta com o restante da carta? E a palavra é graça. Essa é a palavra que se repete aqui mais vezes nesse trechinho que nós lemos. Do versículo 4 ao versículo 9, Paulo usa variações dessa mesma raiz, graça. Ele fala de graça, de favor, de dom, para falar sobre aquilo que nos torna filhos de Deus e que nos capacita a, apesar de ainda sermos pecadores, irmos nos parecendo mais com o Senhor. Graça sobre graça.
A primeira expressão dessa graça que nos alcança está aí nos versículos 4 e 5. Ele fala sobre essa graça que nos alcança e que nos dota daquilo que é espiritual, os dons espirituais que Deus nos concede quando somos alcançados por Ele na salvação. Vamos ler novamente os versículos 4 e 5. Paulo então está orando a Deus ali, louvando a Deus, dando graças em todo o tempo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Por quê, irmãos? Não é porque eles eram merecedores, não é porque eles eram cheios de talentos, não é porque eles eram privilegiados em habitar em uma região de discussões filosóficas, de aparente sabedoria. Não era porque eles estavam localizados ali em uma região estratégica, cosmopolita, com portos próximos e grandes negociações, pessoas que estavam em volta de conhecimento, sabedorias humanas, troca de conhecimento humano, mas é porque eles eram agraciados por Deus, a propósito da sua graça, a graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. E essa graça faz o quê? Verso 5. Faz com que em tudo vocês sejam enriquecidos. Mas não é enriquecidos de mero conhecimento filosófico humano, ou do fruto do trabalho de vocês em bens materiais. Vocês são enriquecidos em Cristo em toda palavra e em todo conhecimento. Se você, por exemplo, avançar para outra carta de Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo fala também desse mesmo enriquecimento que todos os filhos de Deus provam. Colossenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que em Cristo Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é a fonte de toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria. Volte um pouquinho para Romanos, capítulo 15, versículo 14. Paulo diz, olha: e certo eu estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. De que tipo de riqueza nós fomos herdeiros aqui, ou nos tornamos herdeiros em Cristo Jesus? Do conhecimento da palavra de Deus, mas não para envaidecimento próprio, não para que a gente diga assim: hoje eu conheço mais a Deus, hoje eu tenho mais o conhecimento bíblico e, portanto, estou mais confortável em responder às questões do meu próprio coração. É muito mais do que isso. É para estarmos aptos a admoestarmos uns aos outros. É por isso que Deus nos enche de bondade, de conhecimento, de sabedoria, de fé. É para aconselharmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Esse é o propósito básico do dom espiritual. Nós temos listas de dons espirituais nessa mesma carta, na carta anterior, a carta aos Romanos. Pedro fala também de outra lista de dons espirituais, mas em todas essas ocasiões em que são mencionados dons espirituais, que servem sim de um benefício de edificação pessoal, mas todos eles se voltam para fora. É para edificar o outro, é para servir o outro, é para levantar e encorajar o abatido, é para trazer encorajamento ao aflito de alma, é para servir o outro em suas necessidades. O dom do ensino serve para ensinar o outro, edificar o outro. O dom da misericórdia para resgatar o outro de uma situação de dificuldade, e assim por diante. Todos os dons espirituais citados aqui na carta e em outros textos bíblicos servem para a edificação do outro. Mas aqueles irmãos estavam competindo entre si, disputando quem teria a supremacia da importância dentro da igreja na disputa dos seus dons espirituais. E aí Paulo fala: olha, vocês estão aí esquecidos do propósito para o qual vocês foram agraciados. É para que, conhecendo Deus, vocês o tornem conhecido uns para com os outros, na expressão da bondade, da graça, da fidelidade, do amor, do serviço do outro, por amor de Cristo. A segunda marca
da graça de Deus quando nos alcança e por ela devemos ser agradecidos, está aí no versículo 6, quando Paulo, depois de falar desses dons espirituais que alcançam o povo de Deus para benefício da igreja, ele diz: assim também, ou assim como, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Alguns dizem que a doutrina mais explorada pelo apóstolo Paulo foi a justificação pela graça mediante a fé. Talvez pela influência que nós temos, enquanto reformados, do versículo que transformou ali a vida de Lutero. Nessa mesma carta anterior que acabamos de mencionar, em Romanos, capítulo 1, quando disse que o justo viverá pela fé. E ali Lutero é arrebatado de suas trevas, de sua intensa agonia, de tentar, digamos assim, comprar o favor de Deus e ver em si mesmo o pecado que tenazmente o assediava. Ele diz: agora sim eu entendi, é pela fé, não é pelas obras. É pela graça de Deus, e pela graça de Deus somos abençoados com o dom da fé que nos capacita a crer, a nos arrepender e a esperar em Deus. Nós temos aqui, então, essa doutrina fundamental. Mas a doutrina que fundamenta essa doutrina da justificação e as outras todas, da santificação, da perseverança, que Paulo vai citar logo em seguida, é a união do crente com Cristo. Quando nós somos unidos a Cristo, a gente crê em Cristo. Quando somos unidos a Cristo, a gente se arrepende dos nossos pecados. Quando a gente é unido a Cristo, a gente busca a santificação para vivermos como filhos do Senhor. Quando estamos unidos a Cristo, toda a obra de Cristo é transferida para nós. Não somos mais tratados por nossos próprios pecados, somos tratados pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então, a doutrina da união com Cristo é aqui revelada logo no início dessa carta tão preciosa para nós. Alguns dizem que é a carta que apresenta a maior quantidade de temas, de correções, de admoestações, de disciplinas espirituais, porque de fato era uma igreja que experimentava um momento conturbado, espiritual e moralmente falando. Por isso que Paulo volta às bases e fala sobre a união do crente com Cristo. Que uma vez que eu e você cremos no Evangelho da salvação, fomos selados pelo Espírito da promessa e Ele é o penhor da nossa salvação, de modo que agora estamos unidos a Cristo e nada, nem ninguém, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, coisa do passado, coisa do presente, coisa do futuro, poderes, altura ou profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E através dessa união, meus irmãos, que a gente começa a testemunhar daquele que agora vive em nós. Já não vivo eu, porém Cristo vive em mim. As coisas velhas vão ficando para trás. As coisas novas em Cristo vão se tornando visíveis para as outras pessoas. O testemunho de Cristo vai sendo confirmado em nós. Foi o próprio Cristo quem disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, que nós somos a luz, ou refletimos a luz de Cristo no mundo. Somos luzeiros de Deus nesse mundo, quando nós praticamos as boas obras que para elas fomos preparados, a fim de que as pessoas, ao olharem as nossas boas obras, glorifiquem não a nós, mas a fonte da luz, ao Pai que está nos céus, e deem por Ele graças. Uma vez que nós estamos unidos a Cristo, Cristo vai sendo visto em nós, não apenas nas palavras, porque isso seria ouvido, através de nós. Mas mais do que isso, o testemunho verbal é importante, a proclamação é fundamental, mas nós precisamos ser espelhos da imagem daquele que está unido a nós. O nosso caráter, o nosso testemunho, as pessoas que nos conhecem. Como é que nós somos conhecidos na nossa comunidade? Qual o testemunho que você tem no seu ambiente de trabalho? Como é que as pessoas, ao falarem seu nome, elas têm algum tipo de referência que faça com que você se pareça com o Senhor Jesus? Nós temos esse desafio de, tendo sido resgatados por Cristo, vivermos em Cristo como para Ele fomos chamados. Lembre-se, não era uma igreja que já apresentava esse testemunho pleno. Pelo contrário, era uma igreja que precisava dessa correção do Senhor. Mas o apóstolo Paulo já adiantava com os olhos no porvir, dizendo: vocês estão sendo confirmados
no testemunho de Cristo. E vocês serão confirmados de uma vez por todas ao verem Cristo pessoalmente. Isso está expresso nessa terceira e última marca aí, que está nos versículos finais do texto, os versículos 7 a 9, quando diz que de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará. Então, o testemunho de vocês está sendo confirmado. Os dons espirituais de vocês, testemunho da união que vocês têm em Cristo Jesus, de modo que vocês, de uma vez por todas, serão preservados até o fim. Preservação do Senhor, o qual, verso 8, vos confirmará até ao fim, para seres o quê, irmãos? Irrepreensíveis. No dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um debate que não é nada novo acerca da iminência do retorno de Jesus. Alguns missiólogos entendem que há alguns requisitos básicos para, digamos assim, permitir a volta do Senhor Jesus. E um deles é a pregação a todas as nações, ou a plenitude dos gentios ser alcançada, ou pelo menos ouvir a pregação do Evangelho. E aí, alguns estudiosos, antropólogos cristãos, e aqueles que lidam com a pesquisa de campo, eles traçam ali os desafios missionários no globo terrestre para dizer, olha, ainda restam 2.000 etnias, ou 2.000 e tantas nações. E aí a dúvida é quanto ao significado das nações. O que seria a plenitude das nações gentílicas ouvirem o Evangelho? É a plenitude de todas as nações assim consideradas, os países formalmente reconhecidos? Ou seria a etnia, que é um conceito mais amplo, a quantidade de etnias? Ou seria a língua, já que a língua é tão facilmente determinada pelo contexto cultural e determina mais ou menos ali o contexto de um povo? Então nós temos quantas línguas em que o Evangelho ainda não conseguiu falar, e as pessoas fazem essas contas e dizem, olha, Jesus não pode voltar agora. Ele não pode voltar hoje porque restam X etnias ou X línguas a serem alcançadas com o Evangelho. Eu respeito essa posição. São muitos teólogos, inclusive reformados, que defendem isso. Mas quando a gente olha para o contexto apostólico daqueles que foram inspirados a revelarem a palavra do Senhor, a gente vê, por exemplo, aqui, não precisam abrir os irmãos, se quiserem anotar para ler depois, mas eu vou apenas mencionar rapidamente aqui, a própria carta de Romanos, no capítulo 8, a gente tem duas referências, ou três, melhor dizendo, que dá essa sensação de iminência, de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós temos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 19, quando Paulo diz que a criação aguarda ansiosamente, com ansiosa expectativa, a redenção dos filhos de Deus. Esperamos ansiosamente por nossa adoção como filhos. Será que você estaria ansioso por algo que ia acontecer mais de 2 milênios depois? Será que aquelas pessoas estariam ali ansiosas por isso? Romanos capítulo 8, ainda o versículo 25, diz que com paciência aguardamos por isso, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, e em Gálatas, capítulo 5, versículo 5, fala sobre esperarmos ansiosamente um Salvador do céu. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo e também aos Tessalonicenses, ele fala ali de um consolo que deve ser dado pelo fato de aqueles que já partiram e estão no Senhor e foram salvos, estão aguardando a redenção de todos os filhos de Deus. E ele fala da brevidade do tempo que devemos ali nutrir em nosso coração, a fim de que não sejamos pegos relaxadamente, como se Cristo fosse demorar muito a vir, e a gente precisasse ali apenas fazer algumas contas, né? E alguns, nessa tentação de marcar algumas datas, falharam, se equivocaram, tentaram fazer contas matemáticas para dizerem o dia que o Senhor voltaria, quando o próprio Senhor disse que é uma data apenas conhecida pelo Pai. Nem mesmo o Filho do Homem, a ele foi dado conhecer o dia de sua vinda, mas ao Pai está reservado. E aí a gente lembra, por exemplo, meus irmãos, que foi assim também na primeira vinda do Senhor. Várias expressões aqui no Novo Testamento apontam para que
a data preparada por Deus desde a eternidade para que se manifestasse o descendente da mulher vindo trazer a salvação a todos os homens, foi dada uma data na plenitude dos tempos. E aí, claro que Deus usa o contexto social da época, a Pax Romana, né? Havia ali o cessar de várias guerras que impediriam o avanço do Evangelho, a construção das estradas ali do Império Romano, que propiciou essa liberdade e segurança também para que Paulo e outros tantos pudessem ir entre as nações pregando o Evangelho. Havia a língua grega, o grego popular da época, que era falado em todo o Império Romano ali, e isso facilitou a pregação do Evangelho numa língua que todos pudessem compreender, tanto que o Novo Testamento foi escrito nessa língua originalmente. Então, mas isso não foi preparado pelos homens, entende? Isso foi preparado pelo próprio Deus. Assim também eu acredito que na plenitude dos tempos vindouros, Jesus virá, independente daquilo que o homem possa fazer. Ele mesmo é poderoso para cumprir a plenitude daqueles que foram chamados das trevas para a luz, e nós devemos estar preparados para esse dia. Eu não sei quem tem razão nessa disputa, se há uma iminência, se não há uma iminência. Mas todos os textos bíblicos nos preparam para um dia à semelhança do ladrão, que vem quando ninguém está esperando. Pode ser a qualquer momento. E a gente precisa se preparar para isso. E Paulo diz, olha, vocês foram salvos em Cristo. E Cristo está vindo buscar vocês de volta. A vocês cabe a perseverança no testemunho daquele que uniu vocês definitivamente. Portanto, andem em bondade, em amor, encorajando uns aos outros, consolando uns aos outros com a verdade que aquele que veio virá uma vez mais, de que aquele que veio está em vocês, chamando pessoas como vocês, pecadoras como nós, para se arrependerem e crerem no Senhor Jesus e sermos salvos. O chamado, meus irmãos, é semelhante àquele aviso dos arautos do rei. Nós anunciamos que o rei está vindo. As pessoas podem perguntar, mas de que horas ele vem? Eu vou deixar para tomar banho mais tarde. Eu vou resolver aqui umas outras coisinhas e vou deixar para me arrumar um pouquinho depois. Me diz só mais ou menos a previsão do rei. Que horas que ele vai passar por aqui? Eu tenho algumas coisas a resolver. O arauto do rei vai olhar e vai dizer, olha, a prioridade absoluta é você estar pronto, porque o rei está vindo. Arrume sua casa. Troque de roupa, revista-se do novo, abandone o velho, deixe as coisas desta vida para esta vida. Há uma nova vida que se aproxima. Esteja de pé, preparado. Lave suas mãos, lave os seus olhos, você verá o rei. Limpe os ouvidos de todo sussurro mundano, o rei chamará o seu nome. Bata a poeira das roupas antigas, dos trapos da imundícia do pecado, porque o rei está chegando. Vamos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, quem de nós, Senhor, está pronto nesta manhã para ouvir dos teus lábios o chamado para a eternidade? Talvez se fôssemos entrevistar uns aos outros aqui, imagino que a maioria diria, Senhor, só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, eu preciso voltar ali em casa, eu preciso perdoar algumas pessoas, eu preciso pedir perdão a algumas pessoas, eu preciso consertar o meu casamento, eu preciso amar o meu filho e fazer com que ele se sinta amado por mim. Eu preciso devolver aquilo que peguei, que não me pertence. Eu preciso corrigir tanta coisa, Senhor. Espera um pouquinho. Não vem agora, não. Ó Deus, apesar disso, o sentimento que nós temos quando lemos as Escrituras é uma igreja dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem completar de uma vez por todas essa tão grande salvação. Ora vem, Senhor Jesus, libertar-nos deste mundo vil, cruel, injusto, indigno.
Ó Deus, vem completar esta boa obra que em nós foi começada. De que lado, Senhor, nós estamos? Somos inconstantes, ó Pai, queremos confessar esse pecado. Talvez alguns de nós aqui, por tanto tempo, tenham se encantado e se acostumado com este mundo de consumismo, materialismo, egoísmo. Quantos de nós somos tentados a construir nossos impérios de conforto e segurança própria e não olhamos para o outro lado do muro alto, onde pessoas estão batendo a porta necessitadas de evangelho, de pão, de água, de abraço, de misericórdia. Quantos de nós aqui, Pai, tem enterrado os seus dons? Quantos de nós tem negligenciado as oportunidades de servir ao outro em amor, de pregar o evangelho, de proclamar as boas novas daquele que nos salvou? Como algum de nossos irmãos postou nos grupos da igreja essa semana, Senhor, nós somos como mendigos, dizendo para outros mendigos que encontramos pão. Quantas vezes, ó Pai, temos negado pão ao faminto, temos o evangelho e queremos morrer com ele sem frutificarmos. Perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a aproveitar cada oportunidade do transporte público, do transporte privado, compartilhado, nas filas das padarias, em todas as circunstâncias, ó Pai, nos contatos familiares, nos jantares, almoços. Somos tão capacitados a conversarmos sobre assuntos diversos. Rapidamente surge algum tipo de assunto entre nós e podemos começar uma conversa, mas quantas vezes, ó Deus, perdemos a oportunidade de levar essa conversa para uma questão de vida, uma questão de vida eterna. Perdoa-nos, ó Deus, por emudecer nossos lábios, porque foi o Senhor mesmo quem disse: como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Porque a tua fé é gerada em nós através da pregação da tua palavra. Capacita-nos a todos nós como pregadores da tua palavra, não apenas de púlpito, não apenas de EBD, não apenas de culto doméstico, mas na rua, no mundo que carece da tua glória. Nós te pedimos isso, ó Pai, a fim de que falemos e vivamos como testemunhas de Cristo Jesus, no poder do teu Espírito. Amém.